Queridos e queridas, como estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho, fazer um jabazinho aqui meu. Lógica de programação. Curso de programação do Zorobabel, ok? Vai do básico até banco de dados e dois projetos super legais. Uma página simples, mas fazendo conexão com o banco de dados, ou seja, cadastrar, selecionar, apagar, alterar dados. E aqui o projeto do mini joguinho de RPG, né? Ao qual você vai criar um gerenciador de batalha de RPG usando programação orientada a objeto. É um programa, é um joguinho de texto, mas é um joguinho super, hiper, mega legal. Eu gostei pra cacete de fazer ele. E também começo já aqui a parte de versionamento. Beleza? Link na descrição. É bem legal, principalmente para você que está começando a programar, você tem intenção de programar, você está na faculdade, você nunca viu nenhum projeto, você está pensando em algum projeto para poder fazer para a faculdade, no seu TCC, algo do tipo, aqui é o lugar, tá? Link na descrição e no finalzinho do vídeo. E vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Eu vou ser um pouco mais específico nessa partezinha aqui, tá? É que vocês não conseguem ver o mouse. Eu vou ser um pouco mais específico nessa partezinha aqui, tá? Essa aqui que está mais ou menos circulada. Então, vamos lá. Vamos ser mais claros. Quando nós estamos falando sobre as letras, principalmente da letra A até a letra, como eu disse aqui, até a letra T, eu chamei elas de funções, mas na verdade elas são constantes, elas são constantes de predicados. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer A, é feio, é estranho, é legal, está em casa, é preto, é branco, tem pelo. Então, sempre quando nós estamos tentando fazer algumas determinadas características dessa forma, nós utilizamos dessas constantes. Neste caso, do A até o T. Beleza? Então, então tem pelos. Então, P. Então, temos aqui o P. E quando nós estamos falando sobre do A até o T, perdão, do A até o T, do A até o T, eles são o quê? Eles são constantes. Constantes. Então, quando eu tenho um A, eu tenho um B, eu tenho um C, eu estou representando alguém ou alguma coisa, tá? Então, o caso mais clássico que tem aqui é, por exemplo, se eu falasse que Sócrates é filósofo. Filósofo. Beleza? Então aqui, quais nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso sujeito, beleza? Que neste caso é o Sócrates, e nós temos aqui o nosso predicado, é filósofo, tá? Então aqui, veja que a constante de predicado, ela vai ficar dessa parte aqui do lado. Então o F, por exemplo, ele está representando o quê? Ele está representando o filósofo. Veja que ainda nós não estamos entrando na questão dos grupos nem nada do tipo. Simplesmente só estamos entrando só na parte do sujeito predicado, tá bom? E o Sócrates, eu posso representá-lo com uma constante, por exemplo, como o C, por exemplo. Pode ser o A, pode ser o B, né? Se bem que até o S ainda vale, né? Porque vai até o T. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui de S. E eu vou colocar de azulzinho, assim. S. Porque aí eu tenho a minha constante. Então veja que quando eu tenho uma constante, eu tenho uma letra pequena, eu estou representando alguém, eu estou representando uma constante. Constante, ou seja, alguma coisa que já foi atribuída. Então, se eu fizer aqui f de s, é que parece um 5, né? Mas um f de s, por exemplo, ele está falando que Sócrates é filósofo, ok? Então, se quisermos deixar isso mais genérico, possamos dizer assim, aí eu vou colocar aqui um F de X. Que o que está representando isso? Isso aqui quer representar o quê? Quer representar que X é filósofo. Ok? Então, X é quem? Não sei. X pode ser o Sócrates, pode ser, sei lá,
o Ludwig Wittgenstein, pode ser o Eric Weil, pode ser qualquer outra pessoa, pode ser o Zé, a Maria, né? Qualquer outra pessoa pode ser um filósofo ou não. Veja que ainda nós não estamos tratando da veracidade do fato. Não estamos tratando que, se eu colocar, sei lá, Bruno é filósofo, ele é realmente um filósofo. Não estamos tratando disso ainda. Não estamos falando sobre veracidade. Estamos simplesmente só falando sobre a sintaxe ainda da nossa brincadeira. Tá? Então, tratando-se disso, não necessariamente quer dizer que a gente só tenha essa parte unária da coisa. Né? Eu tenho também eu tenho as outras ordens de, de predicados. Né? Temos ou graus nesse caso. Né? Para ser mais exato, nós temos graus de predicado. Então, por exemplo, isso daqui é um predicado unário ou grau 1. Temos ele de primeiro grau. Beleza? Só que existem coisas, existem predicados, existem fórmulas. É que eu gosto de falar mais de fórmula, né? Mas existem constantes de predicado que elas têm um predicado maior, têm graus maiores. Então, por exemplo, eu tenho, vamos dizer, deixa eu arrastar lá para cima. Eu tenho, por exemplo, eu posso ter um E, beleza? X e Y. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vou chamar de M, eu acho que M fica melhor. M, X e Y. E aqui eu estou falando que X é maior que Y. Eu poderia colocar uma constante aqui dentro? Poderia. Eu poderia falar, por exemplo, que MX. E aí eu poderia colocar X é maior. Maior não, né? Maior. Maior que Jailson. Que o Jailson, né? Acho que só que Jailson mesmo. Que o Jailson. Maior que o Jailson, já. Então, veja que aqui eu tenho o quê? Aqui dentro eu tenho uma constante. É como se eu fizesse, por exemplo, uma fórmula. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma fórmula de x e y, por exemplo. E eu fizesse que x é maior que y. Ou, se eu fizesse desse jeito, x, e eu colocasse aqui x maior que 10. Essa é a diferença. Ao contrário de eu ter uma outra variável, né, que neste caso seria meu y, eu coloquei uma constante aqui dentro. Neste caso eu coloquei 10. Então só vai ser verdadeiro a partir do ponto que o meu x for maior que 10. Em qual domínio ele vai estar? Vamos considerar pelo menos por enquanto os números reais. Tá? Então a partir do momento que meu x for x,01, ele já é maior que 10. Beleza? Então, pelo menos por enquanto estamos tratando disso. E se nós simplesmente pegássemos ali no M e colocássemos, sei lá, o Álvaro e o Beto? Como que ficaria? Ficaria Álvaro é maior que o Beto. E se eu fizesse isso daqui? MB de A. Aí é o contrário. Aí ficaria Beto é maior que Álvaro. E a veracidade da coisa alteraria. Por quê? Porque pode ser que o Álvaro tem 1,80 m e o Beto tem 1,75 m. Então, na primeira situação seria verdadeiro, o resultado retornaria verdadeiro, já na segunda situação retornaria falso. Porque, afinal de contas, a ordem, dependendo do predicado, ele importa. Já num predicado que, por exemplo, não seria tão importante a ordem, por exemplo, se eu colocasse aqui L, aí eu colocasse aqui X e Y, aí eu colocaria aqui X está do lado de Y. Não importa a ordem. Importa que um tem que estar do lado do outro. Então, se eu posso colocar, sei lá, o Álvaro, o Beto e o Álvaro, a ordem em si não importa, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, dentro dessa L de A e A? Posso. Ficaria meio estranho, né?
então, colocar que a pessoa está do lado de si mesma. Aí depende de como filosoficamente você for interpretar, né? Mas posso. Eu posso colocar que está sobre, está sob. Eu posso colocar que a pessoa é maior, a pessoa é menor. E assim por diante. Ah, e se eu colocasse um de grau 3, por exemplo, se eu colocasse aqui E, aí X, Y e Z. E eu colocasse que, por exemplo, o Z, o X neste caso, está entre Y e o Z. Veja que o entre, né, não está dando uma ordem específica entre X e Y. Né? Então, sei lá, se eu colocasse entre o Álvaro, o Beto, o Álvaro está entre o Beto e a Laura, por exemplo. Álvaro está entre o Beto e um carro. Tanto faz. Pode ser que o carro esteja à direita ou à esquerda e o Beto esteja à direita ou à esquerda. É importante que ele esteja no meio, ele esteja entre ambos essas duas situações, tá? Então, e quantos graus nós temos podemos ter uma constante de predicados? N. Podemos ter infinitos, né? Aí depende de como que você vai ter, né? Então, pode ser que aconteça de você ter alguma coisa que se repita, por exemplo, vamos colocar, sei lá, a x e y. X está andando ao lado de y. O x está andando ao lado de y. Quer ver um bom exemplo? Sim, ó. Por exemplo, esse exemplo aqui que tem no livro. Né? Então vamos colocar aqui B de x e y. O que quer dizer esse B de x e y? Ó, x bateu do carro de y que ficou irritado e deu uma surra em x. É possível. Veja que, tipo assim, eu tenho mais de uma coisa ocorrendo dentro do meu predicado, mas não necessariamente quer dizer que, tipo, seja uma coisa só. E as constantes, elas se repetem. Então, por exemplo, ó, veja que o x ele aparece duas vezes dentro da função. Né? Da função não, da constante. Então, da situação a gente pode dizer assim, né? Mas ainda assim é você somente vai usar x uma única vez para estar passando para dentro, como se fosse um parâmetro, né? Mas ele se repete dentro da função. É como se eu tivesse, por exemplo, assim, f de x e y é igual a x vezes, vamos colocar aqui um xy mais 2. Mais xy mais 2 não, xy mais x, por exemplo. Se repete. O x está sendo repetido, mas ainda assim ele está. Mas ainda assim ele tem funções diferentes, vamos dizer assim. Mas ele está sendo repetido dentro da função. Tá? Então, é isso, meus queridos e minhas queridas, pelo menos por enquanto. Tá? Então, nós vamos continuar a fazer a brincadeira. Né? No próximo vídeo a gente vai brincar um pouco mais. Tá bom? Beijos carinhosos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.